Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo. Sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. Hoje eu vou falar sobre o poder das metáforas em nossas vidas. Primeiramente, o que é uma metáfora? Sempre que explicamos o conceito de algo comparando com alguma coisa, a gente utiliza metáforas, a gente faz comparações, uma forma de explicar a definição, o conceito de alguma coisa. Por que as metáforas são tão poderosas? Porque elas têm um impacto emocional muito grande, maior do que as palavras. As palavras, elas são simbólicas, as metáforas são como símbolos intensificados. Então, quando a gente está explicando, por exemplo, para os nossos filhos algum conceito e ele não entende, você explica uma, duas, três vezes, ele continua sem entender. Uma boa prática é utilizar metáforas, uma associação com algo similar que ele já conhece e que vai facilitar o entendimento daquele novo conceito. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá, pessoal? Por exemplo, minha filha não está entendendo o que é resistência elétrica. Que a gente não consegue enxergar de fato a eletricidade, A gente pode senti-la encostando numa tomada, por exemplo. Só que você não vai falar para o seu filho encostar na tomada para ter o conhecimento da eletricidade, Não vai colocá-lo em risco. E aí, como você pode explicar esse conceito de eletricidade, de resistência elétrica, utilizando metáfora? Eu procuro algo que a criança ela já tenha o conhecimento. Vamos supor que vamos comparar com uma tubulação de água, por exemplo, Isso aí, ela já tem clareza do que é, uma tubulação de água. A gente vê em casa mesmo, o encanamento, pode pegar o próprio canudo, passar água e demonstrar, e faz uma analogia, uma comparação. A resistência elétrica é como se fosse uma pedra que tivesse ali no meio do canudo ou no meio do encanamento. Da mesma forma que aquela pedrinha no meio do encanamento, no meio do canudo, faz uma barreira, para a água passar, da mesma forma uma resistência elétrica, E aí elas têm uma unidade de medida para medir aquela resistência, tá? É um exemplo aqui só para vocês compreenderem que eu posso comparar duas coisas assim bem diferentes, mas para transmitir a ideia, o conhecimento daquele conceito que está por trás. Agora, eu quero fazer uma provocação aqui para vocês, tá? Refletirem nas metáforas que vocês têm utilizado no dia a dia. Então, por exemplo, que metáfora você utiliza para a sua vida? Se você fosse definir a vida como algo, como você definiria? Muita gente fala que a vida é uma batalha, a vida é uma guerra, todos competindo um contra os outros, Tem gente que já fala que, nossa, a vida é uma bênção, Olha quantas bênçãos, A gente tem só de estar vivo, respirando. Você pode comparar a vida como se fosse um palco, E você é o ator principal ali daquela peça de teatro, no palco que é a vida. Então são várias formas que você pode utilizar a metáfora para a vida. E dependendo de qual metáfora você utiliza, olha as consequências que você pode estar trazendo com esses pensamentos, Se você pensa que a vida é uma batalha, você está atraindo mais daquilo para a sua vida, mais batalha.
mais momentos de luta, de tensão. Por outro lado, se você falar, a vida é uma dança, né? Isso te traz mais leveza, né? Você encara a vida com mais leveza e isso tende a reverberar, digamos assim, ao seu redor. Da mesma forma, com os relacionamentos. Como você define o relacionamento com seu marido? O que você fala quando seu marido chega? Ai, não, porque meu marido ele só me dá dor de cabeça. A tendência é o quê? É ele te trazer mais dor de cabeça. Ah, não, meu marido ele fala muita besteira. O que você está atraindo para você? Ele falando mais besteira, tá? Então, procure mudar essas metáforas, né? Essas associações que você faz nos seus relacionamentos com seus filhos, com o marido, para metáforas positivas, fortalecedoras. Então, se seu filho, por exemplo, não está querendo estudar, e aí você vai e fala assim: ah, realmente estudar é um sacrifício, mas você precisa fazer as tarefas de casa. Ah, realmente é muito pesado, mas se você quer subir na vida, você vai ter que estudar. Olha o peso que você está trazendo, né? Associando o estudo a algo pesado, chato, moroso, sabe? E aí vai ficar mais difícil para o seu filho ter vontade de estudar. Como você poderia mudar essa fala, né? Quando o seu filho não está querendo estudar, por exemplo. Você pode falar assim: ah, mas estudar é tão legal. Nossa, estudar te abre asas para viajar o mundo inteiro sem sair do lugar. O conhecimento te abre portas que você nem imagina. Você gosta de viajar? Para onde você gostaria de ir? Para o Japão? Para a Inglaterra? Vamos estudar um pouquinho mais desses países para quando a gente for visitar, a gente já escolheu os lugares para a gente ir? Vamos? Sonhe grande, sonhe alto, liberte a imaginação, tá? Provoque essa curiosidade nas crianças, o entusiasmo, o prazer no estudo, no conhecimento. E não utilize metáforas, palavras que associem o estudo a algo moroso, algo pesado, como uma obrigação. Não, eu quero que eles estudem porque eles sentem prazer em estudar aqui, né? Então, muito cuidado com as palavras, com as metáforas que vocês utilizam no dia a dia, com a família, com os amigos, em todos os seus relacionamentos. Um exemplo que eu gosto muito de metáfora é o da lagarta que vira borboleta, né? Isso pode se aplicar a várias situações, mas em uma específica eu achei bem interessante, que eu li no livro do Tony Robbins, que até compartilhei com vocês no último vídeo, Desperte Seu Gigante Interior, né? Ele utiliza essa metáfora quando o filho dele ele chega, né, para ele, para o Tony Robbins, e fala que, poxa, estou muito triste, né, muito chateado, porque um coleguinha sofreu um acidente e morreu. Então, assim, como a metáfora pode ajudar a amenizar essa dor, né, a explicar um pouco do sentimento de luto para uma criança, né? Se você fala, né, que mas agora o seu amiguinho ele virou borboleta, né? Ele não é mais uma lagarta. Ele vai olhar assim, né? Primeiro você vai quebrar esse padrão, né? Aquele clima, né, de muita tristeza. Você quebra esse padrão
E aí explica, né? Mas como assim, né? Deve estar pensando, deixou de ser lagarta. A lagarta, ela sai, ela cresce dentro de um casulo protegido, que depois ela sai desse casulo. As outras lagartas, elas pensam que ela morreu, né? Porque elas olham ali dentro e cadê? Não tá mais ali a lagarta, né? O casulo tá vazio, ela sumiu, ela morreu. E na verdade, o que aconteceu? Ela não morreu. Ela criou asas e voou, né? Só que as lagartas que estão ali perto, elas não viram isso. Então, para elas, a lagarta morreu, sendo que na realidade ela se transformou. E ela se transformou em algo maior, livre, mais bonita, mais colorida. Essa é uma forma de explicar que Deus tem planos maiores para a gente. Né? A gente vive aqui nesse mundo, cresce, né, se desenvolve e depois morre. Mas esse morrer, na verdade, é uma transformação em algo maior, algo melhor. Né? Só que a gente que está aqui não enxerga, não consegue enxergar isso. Né? É uma forma de utilizar metáfora para explicar uma situação, né, de uma outra forma, com uma linguagem que a criança entenda. Outro ponto que eu queria destacar aqui também é tomar cuidado, porque as metáforas, como alguns exemplos que eu citei aqui, elas podem ser fortalecedoras, positivas, mas também podem ser enfraquecedoras e negativas. Então, muito cuidado com as metáforas que você utiliza, com as pessoas ao seu redor e com você mesmo, né? Como eu já falei aqui, a gente tem a nossa conversa interna, os pensamentos, eles vêm e vão. E fique atento da forma que você está pensando e falando, quais metáforas você está utilizando e como você pode mudá-las. Se elas são enfraquecedoras, mude para outras fortalecedoras e você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com as pessoas queridas e até o próximo vídeo.